Fala pessoal, está começando mais um Entre Prosas e Divagações. Eu sou Fábio Bolliger e, como sempre, do meu lado esquerdo está o meu caro colega e amigo Danilo Sanfelice. E aí, meu querido Danilo, como é que o senhor está pós-vitória na copinha do seu querido Palmeiras? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Eu tô bem sim. Ontem foi um dia legal, né? Teve 2 jogos do Palmeiras praticamente em sequência e o Palmeiras ganhou os 2. E a copinha é muito legal, né? Porque o Palmeiras não ganhou essa coisa e quando resolveu investir em base, começou a ganhar, né? E até esse ano, que não sei se você sabia, Fábio, o Palmeiras teve 3 jogadores titulares que foram convocados. Assim. Saíram do nada da seleção, assim. Da seleção não, do time, né, da copinha. 3 titulares, pô, tá louco? Inclusive o goleiro. E mesmo assim foi campeão. Então, muito bom. Pro futuro econômico e do time em si, né? Assim, basta ver o Santos com a sua base, né? Que sempre mostrou que, por pior que estivesse o time, a base estava sempre ali para resguardá-lo, né? Então, eu acho que isso é E imprescindível. mesmo se não der frutos, Mas bem, mesmo se não der frutos no time, né, de os jogadores subirem e tal, são sempre frutos financeiros também. claro, querendo ou não, isso é uma coisa que pouca gente vê, mas, né, aonde movimenta-se o dinheiro bastante nesses clubes é com a venda desses jogadores. Quando a gente vê esses jogadores jogando, não mais, mas antigamente, na Ucrânia, na Península Arábica e todos aqueles lugares que a gente nunca viu, tipo o Al Nassr agora que tá estourando, é um bando de jogador que foi vendido desde a época da base e que estoura nesses países. É impressionante a grana que movimenta O ponta com isso. esquerda desse time da Copinha campeão ontem, que é o Kevin, né? O Palmeiras recusou 15 milhões de euros do Shakhtar por ele. 15 milhões. O que é 15 milhões de euros? Não é nada, assim, é troco de pinga E o atacante reserva, que é o Estevão, com 15 anos, Fábio. 15, o que você fazia com 15 anos? Eu acessava certos sites no qual hoje não me orgulho tanto. Exatamente. Com 15 anos, o Palmeiras recusou 40 milhões de euros nele do PSG. Nossa, calma, agora até deu uma bugada. Realmente, com 15 anos, eu era um energúmeno com 15 anos. Eu não valia nem um centavo, não valia nem o troco da pinga. Você não tomava. Sei lá. Assim, né? Com 15 anos. É que assim, é uma verdade não dita, né? Que todo mundo sabe, mas com 15 anos, todo jovem dá uma saidinha, né? Isso aqui, ó, pessoal, não é incentivo, não incentivamos o consumo de álcool antes de uma idade apropriada. Mas verdade seja 32 dita. é a idade apropriada. Eu ainda nem tomo álcool. Eu ainda não tive coragem de experimentar. Né? Mas bem, brincadeiras à parte, o pessoal que já deu play já sabe qual é o tema, né? O que está acontecendo na Bolívia, que é um tema que a gente estava devendo já fazer algum tempo, né, Danilo? Que muita coisa aconteceu na Bolívia desde que o podcast começou e a gente nunca tratou sobre o nosso vizinho, que por sinal é o país com a maior fronteira que o Brasil possui, né? Então, assim, não é qualquer país, é um país importante, é um país estratégico para o Brasil, para além das reservas de gás, que somos extremamente dependentes. Teve aquele famoso episódio da nacionalização das refinarias de gás da Petrobras em 2006, 2007, que deu o que falar, né? E imagina que a gente vai tratar desse episódio. E bem, Danilo, quer comentar pelo menos o porquê que escolhemos esse episódio, para além das motivações que eu já dei aqui? Então, os principais acontecimentos políticos na Bolívia aconteceram nos últimos anos, né? Claro, aconteceram em 2019. Em 2019, a gente estava muito no início ainda, né? Muito embrionário, ainda com muitas ideias e tal. Então a gente, mesmo já em 2020, com os acontecimentos já rolando e tudo mais, a gente ainda não era a proposta do episódio, do podcast. Porque se vocês forem lembrar, o podcast passou por várias formações até chegar eu e o Fábio. E quando chegou eu e o Fábio, que daí ela estabilizou num formato específico. E daí foi que a gente começou a tratar as questões latino-americanas de uma forma mais individualizada e tal. E menos
menos teórica e mais prática ali, de história, e não apenas algo mais filosófico como a gente fazia antes. Então, mas a parte boa disso, né, de não ter tratado de tudo isso, é que a gente tem esse distanciamento histórico que deixa os fatos mais claros hoje em dia. Né? A gente consegue falar sobre o que aconteceu em 2019 e posteriormente também, com uma clareza muito maior do que se a gente tivesse feito o episódio mesmo lá em 2019 no calor do momento. Então acho que esse episódio ficará bem rico em relação a isso. Só para fazer um disclaimer para os nossos ouvintes, isso que o Danilo está falando é literalmente o maior problema que o historiador tem. A partir de que momento podemos tratar aquele objeto de estudo como um fato histórico, como algo histórico? Porque nós precisamos distanciar minimamente, temporalmente falando, do nosso objeto, para olhar já com certo olhar. Querendo ou não, quando a gente está no meio do olho do furacão, é difícil para um historiador analisar a situação como um todo, né? Como eu sempre brinco, o historiador não é mãe de Ná. Isso quem tenta adivinhar o que vai acontecer nos próximos episódios é antropólogos, sociólogos. A nossa área é quando já está tudo feito, né? Então agora, pelo menos, com esses episódios já de 2019 que aconteceram, com o golpe da Jeanine Áñez, que é o maior trava-língua para mim na língua espanhola, o nome dela. Eu tenho que parar para pensar. E agora, com a volta do partido do Evo Morales no MAS, e com o seu novo presidente, o Arce, a gente pode analisar até com um pouco mais de tranquilidade, analisar e comentar com um pouco mais de tranquilidade também sobre os fatos. Mas bom, sem mais delongas, então vamos para o episódio da Bolívia. Então, pessoal, como é já de costume no nosso episódio, do nosso podcast, né? Falamos sempre de um país latino-americano e começamos sempre pelo processo da dependência. Isso já é um processo que é meio parecido em quase todos os países. Uns ou outros vão ter uma certa particularidade, mas a Bolívia também não é uma exceção. Essas semelhanças desses processos terem se desenvolvido dão muito graças às guerras napoleônicas que tiraram o poder do Fernando VII da coroa espanhola e colocou o seu primo José Bonaparte, né? E fortalecendo assim as juntas que se formaram nas colônias espanholas em resposta a essa alteração de poder que aconteceu na metrópole, na Espanha, né? Como nós já falamos muitas vezes desse processo, a gente não vai se alongar muito, não vamos ficar nessa de ficar comentando todo o processo novamente. Se algum dos nossos ouvintes quiser saber um pouco mais, aí eu recomendo vocês ouvirem os outros episódios que nós temos sobre países latino-americanos, que é mais ou menos sempre o mesmo processo. Em específico, o que está acontecendo com o Peru, que a gente lançou no dia 4 de maio de 2022. Por sinal, já deixo o alerta para os nossos ouvintes, o Peru também é um outro país que está no nosso radar. Vamos fazer um episódio 2.0, uma parte 2 deste episódio, porque também o Peru aconteceu muita coisa. Então já fica a dica para todos os nossos ouvintes escutarem o primeiro episódio que está acontecendo com o Peru, pois já conseguimos dar um gancho bem legal para o próximo episódio. Agora, já voltando à Bolívia, o ponto específico da Bolívia foi que a região conseguiu a sua independência em 1809, mas ficou sob a tutela do Alto Peru, né, que hoje conhecemos somente como Peru. Não oficialmente independente, né? Ficou meio como como não chega a ser uma colônia, mas é um protetorado, por assim dizer, do Alto Peru, né? A região ficou como uma zona de disputa entre as forças monarquistas do Peru e as guerrilhas da República Argentina, comandada pelo general José San Martín. Isso fez desenvolver um sentimento único de pertencimento não ligado ao Peru e tampouco à Argentina. Porque a gente tem que lembrar como o processo de independência da América Latina foi dispare, foi feito em certos pontos, em certas cidades. O resto da região tinha que ver onde estaria incluído nesse processo. Se no caso da Bolívia estaria junto com o Alto Peru, com a Junta de Lima, ou com a da Províncias Unidas do Rio da Prata, que foi encabeçada por Buenos Aires, né? Bom, o nome do país em si já dá um pouco do spoiler do que vai acontecer, né? Acho que isso já dá um certo spoiler.
que seria a grande liderança para a independência, foi o Simão Bolívar. O nome em si já dá o spoiler final da história. Bolívia vem de Bolívar, né? Que fez as independências tanto do Peru como da Gran Colômbia. Também falamos sobre ele no episódio em que está acontecendo com o Equador, que foi lançado no dia 5 de julho de 2022. Agora, falando propriamente já da independência boliviana, assim como no resto da América Latina, a Bolívia passou por uma grande estabilidade econômica nas primeiras décadas de independência. Os 50 anos seguintes foram marcados por golpes de estados e guerra civil, um efeito que nós podemos observar em quase todos os países da América do Sul. Entre 1837 e 1839, a Bolívia se uniu ao Peru numa só nação, a Confederação Peru-Bolívia. Mas, como é de se imaginar, a instabilidade, que já não era das grandes, fez com que se dissolvesse em poucos anos depois. Durante o século XIX, na América Latina, foi um período marcado por muitas instabilidades econômicas, políticas e por muitas disputas territoriais entre as nações recém-independentes. A Bolívia é um forte protagonista nesse ponto. Durante todo o século, foram vários conflitos com o Peru, culminando na perda de territórios, não contra o Peru, mas junto com o Peru, que culminou na perda de territórios para a Argentina e com o Chile, sendo o Chile o episódio mais dramático, no qual o Chile sempre foi aquela minhoquinha, só que a parte ao norte de Antofagasta pertencia tanto ao Peru como à Bolívia. Com o fim da guerra entre esses três países, o Chile vai subir a cobrinha e tirando o acesso ao mar da Bolívia, que foi conhecido como o episódio da Guerra do Pacífico entre esses três países. Foi somente em 1953 que o Chile liberou um porto em Arica para que os bolivianos tivessem acesso ao comércio internacional marítimo, sem pagar taxas alfandegárias. Muitos desses conflitos foram iniciados pelo governo boliviano também, tem que ser dito. Originalmente por fruto dos militares que chegaram ao poder através de golpes, para desenvolver uma história épica, grandiosa, para que servisse como orgulho nacional e para o fortalecimento de um sentimento patriota, o que sempre foi um tiro pela culatra. O episódio da Guerra da Bolívia, da Guerra do Pacífico, perdão, é um episódio muito marcante porque realmente tira o mar da Bolívia, o Chile tira o mar da Bolívia, né? Só que a gente teve outros dois episódios que foram muito marcantes. Um que foi conosco, com o Brasil, que foi o Acre, né? Que foi a chegada dos seringueiros à região do Acre. Lembrando que o Acre é uma região que está no meio do Amazonas, de difícil acesso. Então, naquela região era muito difícil de delimitar as fronteiras nacionais, porque não há marcos geográficos, geológicos que pudessem fazer uma grande divisão, fazendo com que muitos brasileiros de origem do Nordeste chegassem até essa região com o advento do ciclo da borracha, e culminando depois, finalmente, num acordo que o Brasil vai ter tecido pelo Barão de Rio Branco e que vai adquirir o Acre, né, que vai surgir aquele eterno mito dizendo que o Brasil comprou o Acre por 2 cavalos, o que, claro, é uma mentira, tá, gente? Foi um acordo muito bem estruturado pelo Rio Branco. E, posteriormente, a última grande guerra que nós vamos ter na América do Sul, já na década de 30 do século XX, que foi a Guerra do Chaco, entre o Paraguai e a Bolívia. Que aí, o Paraguai, eu dou ênfase no Paraguai, porque o Paraguai foi massacrado na Guerra da Tríplice Aliança, conhecido por nós como Guerra do Paraguai. Foi massacrado, e o Paraguai, que era um paizinho de nada naquele contexto, consegue ganhar da Bolívia e quase que triplicar o seu território. Tanto que 90% da população paraguaia se encontra depois do Rio Paraguai. E a região do Chaco, que foi conquistada da Bolívia, tem tipo 9%. Nem isso, acho que direito, da população paraguaia. E só um fato curioso, essa região do Chaco, que foi conquistada pelo Paraguai, é a região onde está concentradas as grandes fazendas de sojas, comandadas muitos por brasileiros, que são conhecidos como brasiguaios.
Ou seja, nesse primeiro momento de formação do território nacional e da identidade nacional, a gente já consegue observar que a Bolívia ela foi extremamente massacrada na questão territorial, perdendo territórios para quase que todos os seus vizinhos, acho que com exceção do Peru mesmo, né? E aí, bom, já chegamos no século XX, quando vai acontecer a famosa Revolução de 1852. Vamos dar então um salto dos anos 30 para os anos 50, e onde o Danilo já entra com esta revolução. Só um adendo antes de a gente fechar esse bloco e iniciar o próximo. Tem uma história curiosa do Barão de Rio Branco, que ele, quando tem a proclamação da República, né, ele recebe os jovens já. Você já falou essa história, no podcast? Danilo. Não, então deixa pra lá. Você já falou no podcast. Eu não lembro em qual episódio, mas você já falou. Que ele falou, agora é República. Ah, beleza. Então, aqui, ó, assinado Barão de Rio Branco. Que ele não poderia mais se autodenominar Barão, né? Não era mais um Barão. Daí ele falou, não, tudo bem, tá, estamos de acordo. Assinado Barão de Rio Branco. É muito bom, é muito Brasil. Até aí, os descendentes da família imperial ainda se declaram príncipe, dons e não sei das quantas. Mas eles são matustelas, né? Olha, eu vou falar uma coisa, eu vou confessar uma coisa aqui até para os nossos ouvintes. Você é monarquista. Eu sou... Não, pelo amor de Deus. Eu sou extremamente masoquista com relação a essas correntes, porque eu gosto muito de ficar vendo o outro lado. Eu, quando estava com todas as questões do bolsonarismo, eu ficava vendo todos os meios de comunicação, inclusive a Jovem Pan. E meus amigos ficavam, Fábio, por que você faz isso? Tipo, por quê? Me dói. Eu falo, tipo, eu tenho que saber o outro lado. E a correntes monarquistas, eu verifico muito elas também. Não sei se temos ouvintes monarquistas, mas assim, não é uma questão de contrapor a monarquia, mas do que eu vejo da argumentação dos monarquistas, é muito quinta série ainda. Para aqueles que defendem as correntes monarquistas, que defendem o ramo específico que tem que assumir, que é o ramo de... Não é vassouras... É o ramo de vassouras, exato. Que é o ramo mais conservador. Eles vivem numa bolha. Em 1800, aquela questão de religião com o Estado... com a volta do poder moderador, enquanto o ramo de Petrópolis, que é o do Dom Joãozinho, o famoso Dom Joãozinho, já é um ramo muito mais liberal progressista dentro das correntes monarquistas. Esses sim já são um pouquinho mais, consigo conversar. Eles já têm uma ideia de uma monarquia mais constitucionalista, parlamentarista, de não ter tantos poderes o imperador e tudo mais. Esses são normais. Os outros, eles são... não batem muito bem. Eu acompanho porque eu gosto. Eu gosto de acompanhar, gosto de saber. Eu acho curioso que a gente é o único país da América do Sul que tem um movimento monarquista genuíno, né? Deve ter um ou outro. Mas não à toa, né? Não à toa. Não à toa que tem. Que não vem à toa. Tem uma razão para ter um movimento, né? Tem uma história, querendo ou não. Agora pergunta para os seus pais... Diga? Divagações feitas. Só para terminar, para os nossos ouvintes mais jovens, pergunta para os seus pais. Todos os pais com quem eu conversei falavam que na plebiscito de 93, falavam se aquele Dom Joãozinho fosse o imperador, todo mundo votava nele, porque ele era surfista, ele era do balacobaco, ele era todo progressista, carioca, que não sei o quê. Todo mundo falava que votava nele. Aí quando viu lá a família lá do Dom Luiz Gastão, Dom Bertrand, que para início de conversa eles têm sotaque, tá, gente? Eles têm sotaque de francês ainda. Só queria falar isso. Brasileiro com sotaque de francês, tirem as crianças da sala, é de cair o cu da bunda. Porque, pelo amor de Deus. Mas agora sim, divagação feita, retornamos para a Bolívia. Então, pessoal, a gente vai começar esse segundo bloco falando sobre a Revolução de 1952, como o Fábio já havia adiantado, que é um ponto que me agrada muito sobre a história da Bolívia, história contemporânea da Bolívia, porque, especialmente tendo uma leitura marxista sobre a história, é importante que os países consigam fazer uma revolução
burguesa para o seu próprio desenvolvimento econômico, especialmente, e para a manutenção e desenvolvimento das instituições. Porque é muito fácil de observar que os países que tiveram uma revolução burguesa, uma revolução capitalista, eles têm instituições fortes, instituições naturalmente capitalistas, bem fortes, bem enraizadas e tal. E os países que não fizeram esse processo revolucionário possuem esse grupo de instituições mais frágeis ou ainda muitos traços de épocas passadas que eram para ter morrido e não morreram, que atrapalham o desenvolvimento econômico, político e social do país. E na América do Sul é pouco comum que esse processo clássico marxista seja posto em prática, né? Uma revolução burguesa e um desenvolvimento de uma classe trabalhadora e tudo mais. Na América do Sul é realmente de se contar nos dedos, assim, os lugares da América Latina como um todo, onde isso aconteceu. E a Bolívia foi um deles, isso é algo muito interessante. Bolívia que é muito pouco tratada no imaginário brasileiro, porque chegam poucas notícias aqui, e também na própria vida escolar, a gente trata pouco da América Latina, fora do eixo, Brasil e Argentina, né? Então a Bolívia é um país um pouco escanteado, assim. Mas vamos lá. Então, um fato importante é a Revolução de 52, e nós temos que deixar claro algumas questões antes de entrarmos, de fato, no processo revolucionário. Primeiro que a Bolívia é um país com uma profunda identidade indígena. Os povos originários são imensa maioria da população do país. Outro ponto é que esses povos não costumam participar das eleições por vários motivos. Ou simplesmente por não se sentirem representados por ninguém, ou por dificuldades para votar. Esse segundo ponto é muito interessante, que acontece em toda a América Latina, mas acontece em vários pontos do mundo, tipo nos Estados Unidos, na época da segregação, por exemplo. Então, o governo, por exemplo, ou proíbe o voto indígena, ou não necessariamente proíbe, mas autoriza apenas locais de votação com cidades com mais de 200 mil habitantes, por exemplo. Assim, a população indígena que está concentrada no campo, especialmente em vilas e tudo mais, ou mesmo em cidades, só que em cidades menores, elas têm que se deslocar muito longe para conseguir chegar aos locais de votação, e naturalmente isso é muito complicado, né? Então, mesmo que elas queiram votar, elas acabam se encontrando muitas dificuldades e não conseguindo votar. Essa é uma maneira que os governos, historicamente, em várias partes do mundo, colocam para evitar com que votos ou de trabalhadores ou de camponeses sejam postos em prática. Pode falar, Fábio. Duas questões que eu acho que são importantes serem mencionadas para esse tópico. A primeira é que todos os processos de independência que ocorreram na América Latina, com exceção clara do Haiti, todas quase sem exceção, ou com uma única exceção, foram feitas pela elite branca latino-americana. E só para fugir um pouco desse termo neo-esquerdista, por assim dizer, é factual isso. Todas as independências foram feitas nos moldes europeus. Toda a formação do Estado foram feitas nos moldes europeus. As primeiras incutações de elementos culturais simbólicos da própria região da América Latina foram só incluídos posteriormente, por exemplo, no caso do Evo Morales, com aquela adoção do Estado plurinacional. São várias nações dentro de um país. Antes não. Antes era só a elite branca boliviana, muito proveniente do departamento de Santa Cruz, que é Santa Cruz de la Sierra, que é o departamento mais rico da Bolívia, que é onde está concentrada uma parte das reservas de gás. E por assim em diante. E outra questão que é muito interessante que o Danilo mencionou é a dificuldade de realizar eleições na América do Sul. Porque uma grande diferença que nós temos da América do Sul para a Europa é que a Europa é um continente pequeno, os países são pequenos e muito bem estruturados. Não há grandes
divisas geográficas que impedem o acesso das pessoas de um lado para o outro, diferentemente do que acontece na América do Sul. Tanto que no processo eleitoral, no processo de eleição do Brasil, a gente sempre tem aquelas imagens do TSE levando as urnas eletrônicas de barquinho no meio do nada para levar lá para aquela zona onde estão os ribeirinhos para votarem. É muito difícil realizar, ainda mais com essas populações que vivem isoladas e não tem fácil acesso, não tem uma infraestrutura própria, dificulta muito mais o acesso deles à votação, consequentemente contribuindo para essa permanência dessa elite das grandes capitais no poder. Era só esse pequeno disclaimer que eu gostaria de fazer. Esses dias me perguntaram o que é disclaimer. Desculpe, não ouvi. Esses dias me perguntaram o que é disclaimer. Disclaimer, uma explicação, os pormenores. Um parênteses. Isso. Falando entre parênteses. Exatamente. Então, continuando aqui, como o Fábio disse, então, historicamente, a República, no século XX, na Bolívia, ela acabou sendo feita para brancos e pelos brancos, ou pelos europeus, né? E especialmente concentrado, como o Fábio disse também, em Santa Cruz de la Sierra. Essa elite política mesmo. Isso não quer dizer, porém, que os povos originários, os indígenas, ficassem alheios. Isso é algo muito importante no processo boliviano, que os povos originários bolivianos eles se organizaram entre si desde muito cedo. Então, eles não participavam numa política oficial, mas eles sempre foram profundamente organizados, unidos, as diversas nações indígenas, né? Então, isso é algo realmente muito bom. E também que, por motivos culturais, especialmente, mas também muitas vezes por motivos trabalhistas, especialmente ligados aos mineiros e tal. E ocasionalmente por motivos políticos, daí já não a âmbito nacional, mas a âmbito mais local. Outro ponto que merece atenção é que, assim como em muitos países da região, se não todos, a classe trabalhadora se organiza em diversas maneiras. Na Bolívia, os trabalhadores mineiros possuíam muita força organizacional, bem como os sindicalizados em fábricas e, por fim, os camponeses. Muitos se organizavam em partidos socialistas e comunistas e também em grupos até anarquistas. Porém, também, além desses grupos mais radicais, a organização trabalhadora, a organização obreira, também se organizava dentro de movimentos e partidos sociais-democratas e até ainda aqueles liberais mais centralistas. Então, tipo, a organização da classe trabalhadora boliviana, ela se dá desde muito cedo, desde os anos 40, assim, especialmente anos 50 para frente, mas ela também se dá não só em grupos mais revolucionários, ela também se dá em grupos mais centrais ou até de centro-direita. Isso é algo importante de mencionar. Que de uma forma ou de outra a classe trabalhadora estava sempre se organizando. Um importante movimento dessa primeira metade do século XX é o MNR, Movimento Nacionalista Revolucionário. A gente já fez esse disclaimer, como o Fábio fala várias vezes, né, falando sobre a América Latina, mas a palavra nacionalista, assim como patriotismo, assim, são palavras que nesse momento do século XX na América Latina é um termo diferente do que a gente entende hoje, especialmente um termo clássico, mais europeu. Ele está mais ligado à autodeterminação dos povos e à independência perante o imperialismo internacional, especialmente estadunidense, porque pós-independência, os Estados Unidos passou a ter muita influência econômica e política na América Latina, e claramente isso é algo que travava o desenvolvimento latino-americano. Então, vários grupos, tanto à esquerda quanto à centro-direita, buscavam esses ideais nacionalistas e patriotas, mas muito mais para uma autodeterminação dos seus povos do que algo mais conservador. A principal liderança do MNR nesse momento é Victor Paz Extensor, muito importante esse nome nesse processo.
Então, agora fazendo esses parênteses, acabando esses parênteses e voltando para a questão da Revolução de 52 em si, em 1951, a Bolívia teve eleições gerais, eleições para a presidência, e elas foram muito marcantes porque foi a primeira vez que um candidato popular, não ligado apenas às elites, vence. Ainda era um candidato europeu, né? Ou seja, um candidato branco e tudo mais, mas ele não era ligado apenas aos interesses das elites econômicas, dos latifúndios, da grande burguesia. Ele era, sim, alguém que defendia reformas sociais e olhava para os trabalhadores também. Então seu discurso não era socialista, mas já era social-democrata, né? E colocava em prática mais esse sentimento de libertação latino-americana. O problema é que a sua vitória, para variar, não foi respeitada e o presidente em exercício renuncia, ele desiste do cargo para colocar uma junta militar no poder e aí impedir que o presidente eleito, o extensor, conseguisse assumir o cargo, né? Então foi um alto golpe antes da proclamação desse novo presidente. Porém, um outro ponto importante que a gente já mencionou também é que o MNR, sendo um movimento popular, mesmo que social-democrata, ele foi um movimento com uma experiência política grande, assim, uma experiência política de ajudar em greves, de ajudar em revoltas, inclusive em luta armada, nesse período de muitos golpes militares e tudo mais. Então o MNR, nesse momento, já possuía uma experiência política e prática muito grande. E o movimento consegue reagir, derruba a junta militar e consegue fazer cumprir o resultado eleitoral. Pode falar, Fábio. Você sabe que eu descobri uma coisa recentemente até, fiquei até surpreso, assim, porque era um assunto que eu achava que eu dominava, mas eu não sabia, que nesse contexto dos anos 50 na Bolívia, teve um grande nazista que migrou, um grande entre muitas aspas, porque de grande nazista não tem nada, inclusive o seu falo genital, principalmente, é muito pequeno, esse em particular, mas um dos principais nazistas da pós-Segunda Guerra, o Klaus Barbie, apesar de ter um sobrenome um tanto inesperado, ele foi um grandioso filho daquela coisa. Ele migrou para a Bolívia justamente nessa época do golpe, trabalhou com a junta militar, até se gabava dizendo que ele ajudou a capturar o Ernesto Che Guevara, porque ele tinha como eu posso dizer, habilidades muito boas de perseguição política, principalmente dos comunistas. Ele foi o personagem que inspirou. Isso que eu vou falar agora, eu tirei do Xadrez Verbal, tá? Só para deixar a notinha de rodapé para justificar de onde eu tirei isso. Ele foi o personagem, ele foi a pessoa que inspirou o personagem do Coronel Hans Landa, do Bastardos Inglórios. Para quem não lembra, o Hans Landa, que é interpretado pelo Christoph Waltz, ele é um famoso caçador de judeus, né, durante a Segunda Guerra. E é exatamente o que o Klaus Barbie fazia durante a Segunda Guerra. Ele ficou conhecido como o açougueiro alemão. Isso foi assim um dos casos raros em que um nazista de alta patente conseguiu cargos importantíssimos dentro de um governo latino-americano, no caso uma ditadura militar, né? Ele só foi extraditado da Bolívia com o fim da ditadura boliviana e foi extraditado, se não me engano, para a França, onde ele cumpriu pena, né? Mas já numa idade avançada, com câncer, aquela coisa, né? Tipo, já ia morrer mesmo. Querendo ou não, morreu de idade. Então, assim, não foi... nossa, ele foi preso, ele pagou pelos seus crimes. Mais ou menos. Ele ficou conhecido como o açougueiro de Lyon, tá? Se vocês derem uma procurada açougueiro de Lyon, vocês vão saber as atrocidades que esse ser humano cometeu. Para não dizer o que ele deve ter cometido também na Bolívia com perseguição aos comunistas nos anos 50, né? Era só... Agora, isso nem era um disclaimer, não era nem uma divagação. É um fato curioso mesmo, assim, porque
A gente conhece muita história de nazista na América Latina, mas dessa, de participar tão proativamente dentro de uma ditadura militar, acho que foi o único. Deve ter alguma coisa no governo Perón também, que muitos cientistas foram para a Argentina, mas aí eu já tô falando da boca para fora. Isso aí, divagação feita. Agora, então, voltando, como eu disse há pouco, o MNR consegue, portanto, derrubar essa junta militar e fazer cumprir o resultado eleitoral. Assim, Víctor Paz Estenssoro assume a presidência do país em abril de 1952 e começa a colocar em prática reformas sociais, como a nacionalização das minas e o monopólio estatal do estanho. O estanho é um minério muito, muito importante na economia boliviana desde sempre, mas especialmente nessa primeira metade do século XX. A reforma agrária, que garantia a distribuição de terras improdutivas aos povos originários, o decreto ao voto universal, então, portanto, eles conseguem atingir o voto universal em 1952, incluindo, pela primeira vez, obviamente, os indígenas. E fez uma reforma educacional também muito importante. Apesar das medidas hoje serem entendidas como bastante, entre aspas, à esquerda, temos que ressaltar que primeiro que esse país surgiu o curso capitalista. Então essas bandeiras são bandeiras antigas de movimentos sociais-democratas, mas que não propunham romper com o capitalismo e tudo mais. Então elas ainda se enquadram dentro de um desenvolvimento, de uma ideia de desenvolvimento de um combate à pobreza, de um desenvolvimento de uma classe média e tudo mais. Então, que as ideias hoje em dia, especialmente pós-Bolsonaro, no Brasil ficaram muito qualquer coisa à esquerda, né? Então, mas essas ideias são de uma esquerda mais social-democrata mesmo, e vários liberais defendem coisas bastante parecidas. Então, um outro ponto que a gente precisa deixar claro, portanto, é que essa revolução ela tem um caráter burguês, justamente de desenvolvimento econômico do país, dentro de uma lógica capitalista, mas que também lutasse e combatesse a profunda desigualdade da Bolívia naquele momento, né? Então, a importância desse fato é que trouxe uma maior industrialização ao país, além de uma modernização e aquecimento da economia. E como eu já disse antes, para os marxistas, essa é uma leitura muito importante da necessidade de ter essa revolução de caráter burguês, justamente para isso, para fazer desenvolver uma economia no país, para não ficar aquele ato gigantesco e abismal entre ricos e pobres, sem nada no meio, né? E nesse momento foi o que aconteceu. Passou a desenvolver na Bolívia uma classe média, ainda muito pequena, mas importante, e uma classe trabalhadora obreira, né? Uma classe trabalhadora ligada a fábricas, que até então era um contingente muito pequeno. Pode falar, Fábio. Mas eu vou falar um pouquinho da boca para fora, mas isso é um movimento que acontece, querendo ou não, em muitos países da América do Sul pós-Segunda Guerra, né? Há uma tentativa de desenvolvimento da indústria nacional. No Brasil e na Argentina eu sei que acontece um pouco antes, mas também posteriormente à Segunda Guerra vai haver muitos incentivos dentro dessa área. Vai ser um senso comum a ideia de uma criação da grande classe média que até então não havia na América Latina. É que na Bolívia foi na marra, né? A Bolívia teve que fazer isso derrubando junta militar, com luta armada e tudo mais. Então, por isso que é chamada de Revolução de 52, porque é um processo realmente... É que no Brasil a gente tem essa mania de fazer anistia para tudo, né? Quando caiu o Vargas, ficou meio que anistiar todo mundo ali da ditadura Vargas. Posteriormente, na ditadura em 79 também teve anistia, e agora querem fazer uma agora, não sei qual. Estão falando por aí que tem uma nova. Daí é uma percepção minha que quando existe um processo que é mais violento, né, que a população pega em armas para derrubar uma ditadura e tudo mais, e fazer impor essa vontade da população, normalmente o que se observa é que essas instituições que nascem a partir daí ficam mais fortes, né? Há um sentimento de orgulho e de defesa maior da população, né? Aconteceu nos Estados Unidos. É que, querendo ou não,
um processo violento ele gera cicatrizes, né? Exatamente. Então, por exemplo, e isso eu vejo de uma maneira muito particular minha. Eu tenho isso com relação ao voto. Eu voto muito porque assim eu penso, olha, tem muita gente que lutou para ter esse direito, então eu vou lá e vou fazer isso. Infelizmente, claro, não é uma mentalidade que muita gente possua, né? Exatamente. Mas num caso mais específico como o da Bolívia, que houve realmente um povo em armas, gera uma cicatriz muito mais profunda, né? Isso é fácil de observar em países capitalistas clássicos, né? Tipo Estados Unidos, França, Inglaterra, todos os países que tiveram um processo mais violento de tomada de poder, conseguiram instituições mais fortes do que outros, tipo Itália, própria Alemanha e tal, que Brasil, né? O Brasil é o melhor exemplo de todos para mostrar como as instituições são mais frágeis, as coisas são mais voláteis, se conversa mais, se dá um golpe aqui, outra colada, desenvolve um fascismo ali, etc. Fato é que, portanto, acontece esse processo revolucionário mais violento e que de fato consegue desenvolver essa classe trabalhadora mais ligada às fábricas e também uma classe média que até então não existia. Até então o hiato era realmente absoluto. Um fato curioso sobre isso, sobre esse processo de 52, é que o Che Guevara, que nesse momento era ainda Ernesto Guevara, ele fazia sua segunda viagem pela América Latina e ele passa ele está passando próximo à Bolívia, não necessariamente na Bolívia, mas quando ele soube do que aconteceu, da Revolução de 52, da Revolução burguesa ali, ele faz questão de ir para La Paz para ver com seus próprios olhos, e uma vez lá, ele escreveu, né, ele tinha a mania de escrever no diário, e nesse diário ele ressalta o caráter burguês do processo, e festejando também a participação popular nesse processo de desenvolvimento econômico, social e tudo mais. Então isso é um fato bem curioso que o Che Guevara, que ainda não era o Che Guevara, mas o Ernesto Guevara, ele participa não do processo, mas ele vai ver La Paz pós-revolução para entender, para ver com os próprios olhos e para festejar também. Ele chega bem no momento da festa popular, mas é algo bastante interessante. Quer fazer algum disclaimer, Fábio? Eu posso passar para o próximo ponto? Não, sigamos. Então, pessoal, continuando aqui o pós-Revolução de 52, o Movimento Nacionalista Revolucionário, o MNR, segue conseguindo se reeleger, eleição após eleição, até que em 1964, novamente eleito Paz Extensoro, comete um erro, que é acreditar muito nas Forças Armadas, né? Comete o erro de colocar um general das Forças Armadas como vice, um general da ativa. E um mês após a eleição, o general Barrientos forma uma junta militar, dá um golpe de Estado, e o país volta a ser governado por uma outra junta militar e uma ditadura militar, portanto. Paralelamente a isso, porque houve um avanço social muito grande nos anos 50 por conta da Revolução, mas também houve uma reação dos mais conservadores, especialmente os militares e a elite econômica, e os Estados Unidos, evidentemente, porque esses movimentos de 52, eles lutavam especialmente pelo desenvolvimento nacional, né? E, portanto, para diminuir as amarras que tinham com os Estados Unidos econômicas. Então, é uma luta por uma independência, né? Não uma independência como era com os espanhóis, mas uma independência econômica. E daí os Estados Unidos naturalmente passa a se organizar, e os Estados Unidos faz parte, assim como no Brasil, faz parte desse processo golpista de 1964, inclusive o mesmo ano do golpe civil-militar brasileiro. Então é um processo bem parecido. Paralelamente a isso, como uma reação a uma nova ditadura, grupos socialistas e comunistas e anarquistas iniciam uma luta armada
para a construção de uma revolução socialista, aí, né? De não só derrubar o governo militar, mas como colocar o socialismo na Bolívia também, muito influenciados pelo processo cubano, né, de 59, portanto 5 anos antes. Tais grupos montam guerrilhas no campo, usando a famosa tática de guerra de guerrilhas usadas em Cuba. Portanto, um processo parecido com o que aconteceu no Brasil também, só que mais desenvolvido, porque a questão boliviana, os bolivianos já tinham uma experiência prévia sobre luta armada, inclusive foi assim que conseguiram derrubar o governo golpista em 52, né, em 52. Então eles já tinham essa experiência e esse desenvolvimento da luta armada já é mais fácil, né, nesse momento. Então esse apoio dos Estados Unidos com a ditadura civil-militar boliviana, além de político, econômico, também passa a ser militar, especialmente após a informação de que o revolucionário Ernesto Che Guevara, agora sim já era o Che, não só o Ernesto, ele se encontrava nas matas da Bolívia, ajudando, portanto, essas cédulas revolucionárias. Então o Che Guevara ele sai de Cuba, vai para o Congo, né, para a República, hoje República Democrática do Congo. Não deu certo lá, ele decide voltar para a América Latina e na América Latina ele vai para Bolívia. Ele nos seus diários mostra uma grande admiração pelo país, pelo desenvolvimento do processo revolucionário lá, pelo desenvolvimento das organizações de trabalhadores, do Partido Comunista e tudo mais, e dos camponeses. E ele ressalta bastante essa organização indígena, que desde sempre os povos indígenas eram muito organizados, muito unidos e tudo mais, e deixa muito claro essa admiração e acredita fielmente que poderia desenvolver o socialismo na América do Sul a partir da Bolívia, e vai para a Bolívia tentar colocar isso em prática, né? Porém, em 8 de outubro de 1967, o exército boliviano, com forte ajuda da CIA, agência de inteligência estadunidense, né, captura Che Guevara nas matas bolivianas e no dia 9, um dia depois, assassina o revolucionário e oculta o corpo, né? O corpo do Che até hoje não foi encontrado. Tem as fotos dele morto e tudo mais, tem a mão dele cortada para apontar para ele. Não acharam? Eu lembro que teve um translado do corpo dele nos anos 90. Não acharam. Tem a mão dele. A mão dele usada para identificar, né? Que arrancaram a mão dele. Mas o corpo dele foi tem um... não vou usar essa dica cultural hoje, mas tem um livro muito bom, Fábio, sobre isso. Que eu vou esquecer, mas é a melhor biografia do Che. Que depois eu pesquiso e vejo o nome certinho. Que lá ele mostra claramente que não. Que, óbvio, já procuraram e tudo mais, mas acharam, mas o corpo nunca foi, de fato, identificado, né? Dado como certo. Pois bem, algo mais, Fábio? Então, pessoal, continuando aqui, só agora a parte mais final desse bloco. A ditadura que matou o Che Guevara, a ditadura ela começou em 1964, como no Brasil, e acabou em 1982, praticamente como o Brasil também, um pouquinho antes. E foi marcada por um crescimento econômico patrocinado pelos Estados Unidos, assim como o Brasil, e por uma forte repressão política contra a oposição, com torturas, prisões arbitrárias, assassinatos e desaparecimento. Um enredo, portanto, muito parecido com a ditadura civil-militar brasileira. A partir de 1982, o país entrou na sua maior sequência de governos democráticos, alternando governos sociais-democratas, inclusive com alianças de partidos tradicionais, como o MNR, com uma corrente, por exemplo, com o Partido Comunista da Bolívia e com outros partidos de centro-direita. Então, esses anos 80, anos 90 e anos 2000 foram marcados primeiro por um grande período de democracia, de fato, né? E também é um fato curioso, né, que tenham tido essas grandes alianças, mesmo com partidos de uma extrema esquerda, um partido comunista, assim, né?
dentro de alianças com partidos, às vezes até liberais. Né? Mas é apenas um fato curioso. Agora, portanto, a gente encerra esse bloco e o próximo bloco já vem mais do Evo Morales e posteriormente do que está acontecendo hoje na Bolívia. Já voltamos. Então, pessoal, agora a gente vai iniciar esse novo bloco falando do processo, a chamada Revolução Bolivariana, que culminou com o Evo Morales no poder. O termo revolução aqui eu já acho um pouco mais mal posto, mas eu entendo. Né? Porém, o processo que leva Evo Morales a ser eleito como presidente em 2005 merece bastante atenção. Como falamos anteriormente, as diversas nações indígenas presentes no território boliviano não participaram das eleições nacionais por diversos motivos. Grosso modo, os presidentes do país, com uma imensa maioria indígena, sempre foram de descendência europeia, mesmo, bom ressaltar, mesmo aqueles de esquerda, do MNR e tal. Que é a prova que o MNR era mais um partido social-democrata e apenas isso. Né? Além disso, especialmente por conta da Revolução de 1952, o país possuía uma classe trabalhadora muito robusta e politizada, com organizações sindicais bastante combativas. E também haviam organizações de mineradores mais radicalizados e com grandes experiências em greves e revoltas. Aí eu tenho que fazer um disclaimer, tenho que fazer um parênteses de um ponto que eu não vou me aprofundar muito, mas que é bastante interessante, que é ainda do século anterior, do século XX, portanto, que é a chamada Comuna de La Paz, que foi quando os trabalhadores se organizaram, só citar, não vou aprofundar, os trabalhadores se organizaram, e especialmente os mineiros, e conseguiram tomar posse de La Paz, da capital La Paz, por um tempo considerável, a ponto de desenvolver, de fato, a capital do país de um ponto de vista socialista, né? Então uma gestão dos trabalhadores e tal. Um processo muito parecido com a Comuna de Paris de 1871. Um processo bem parecido que os trabalhadores tomaram conta de Paris, aqui tomaram conta de La Paz e governaram, digamos assim, a cidade por um tempo considerável e desenvolveram, de fato, uma gestão da classe trabalhadora no país. Então é muito interessante que a Bolívia tem, de fato, os dois processos revolucionários postos em prática, né? Tanto o burguês, de 52, que deu certo, quanto esse de 1971, um século depois da Comuna de Paris, que não deu certo, mas ficou ali alguns meses. Então é uma experiência da classe trabalhadora muito interessante, que mostra também essa força política, de organização dos trabalhadores bolivianos. E o gato aqui resolveu participar do podcast. Não sei se dá pra ouvir, mas ele tá desesperado mesmo. Dá pra ouvir, sim. Coitado, ele quer participar, ele gosta da Bolívia. Então, no próximo episódio a gente chama ele pra expressar suas opiniões. Muito importante salientar também que com o fim dos anos 1990, os povos originários passaram a se organizar politicamente de uma maneira mais profunda, estabelecendo lideranças políticas e lançando candidatos para diversos cargos. Primeiro, não cargos nacionais, mas cada vez mais cargos nas cidades e cada vez mais nas províncias, nos estados e tudo mais. Pode falar, Fábio. Só queria salientar que isso é um reflexo muito também da política antidrogas que os Estados Unidos vai ter nos anos 80, né? Com Ronald Reagan. Porque vai ter essa política antidrogas, principalmente contra a cocaína, e como todo mundo sabe, a cocaína vem da folha da coca, que é muito produzida na América do Sul, em regiões na Colômbia e na Bolívia. Só que no caso boliviano, a coca, eu não vou nem me atentar muito à Colômbia porque eu realmente desconheço, mas na Bolívia a coca é algo historicamente cultivado e nunca teve a salientação da parte da droga, vamos dizer assim. Nunca houve a produção pela produção da droga. Claro que vai haver, evidentemente, mas existe uma cultura envolvida com a população indígena com o cultivo da folha
que com os Estados Unidos tentando intervir nessa questão, eles vão começar a ficar putos, desculpe o termo, mas a verdade é essa, e vão começar até a se organizar em sindicatos para justamente contrapor essa política, dizendo que, olha, gente, não é assim também. Fala, Danilo. Um fato interessante, uma anedota sobre isso, é que na Bolívia, na colonização, os espanhóis perceberam que os indígenas usavam a coca já, né? E eles perceberam que com a coca, os indígenas escravizados naquele momento, produziam mais quando eles estavam fazendo uso da coca, mascando a coca e tudo mais. E daí os espanhóis passaram a incentivar, né, a distribuição para os indígenas e tal. Porém, a Igreja Católica ela passou a entender essa planta em si como algo do demônio, algo problemático ali, e proibiu. Só que daí a produção caiu muito. E daí os espanhóis chegaram no Papa e falaram: meu filho, você tem que rever esse posicionamento de você aí, porque a gente precisa aumentar a produção de novo. E daí que você vê como o ponto de vista que eu defendo, como as questões econômicas sempre prevalecem no fim das contas. Porque daí os espanhóis fizeram de fato o Papa voltar atrás no que ele tinha orientado antes. E isso não é assim, falar assim, eu me enganei. De fato a Igreja Católica fazer todo outro reuniões, mas para mudar as regras para conseguir autorizar novamente o uso da coca na Bolívia. Em português, claro, eles chegaram para o Papa e falaram: reveja seus conceitos. Exatamente. Ou isso, aliás, aconteceu também muito com a erva mate, com o chimarrão, né? Como dizem os nossos vizinhos argentinos, el mate. Porque também a Igreja Católica via algo como isso demoníaco lá, principalmente naquela região das missões lá, onde teve muita influência católica. Só que ao mesmo tempo, quando eles viram que a população local começou a beber mais álcool e começou isso a dar problemas, né? Porque álcool gera problemas. Começaram a incentivar o uso do mate para até justamente parar com o alto consumo de bebida alcoólica, o que deu muito efeito. Então, assim, né? É aquela coisa, é do demônio até se provar ao contrário. Doer no bolso. Exatamente. E só para retornar e para fechar essa divagação minha, com o advento dos sindicatos, então, dos plantadores de coca, né? Os cocaleiros, acho que chama, acho que é o termo correto. Vai surgir uma figura muito proeminente nesse meio, chamado Evo Morales, né? Que isso já vai linkar com o que o Danilo vai falar agora. Exatamente. O Evo Morales, a coisa muito importante que devemos lembrar é que ele é um Aymara. E é o primeiro, que é uma das nações indígenas presentes na Bolívia. E ele é o primeiro chefe de Estado da América do Sul pertencente aos povos originários, o que é peculiar, já que é uma região com uma presença de indígenas muito, muito, muito massiva. Então é muito importante. As principais bandeiras defendidas pela Revolução Bolivariana foram nacionalizar as empresas de extração de gás natural, fundamentais para a economia do país, a renegociação da dívida externa, especialmente aquela oriunda do período ditatorial militar, contraídas com os Estados Unidos, a reforma agrária respeitando as terras históricas dos povos originários, reconhecimento através de uma mudança constitucional de que o país é um estado plurinacional, como o Fábio falou lá atrás, no início do episódio, ou seja, é um país formado por diversas nações indígenas e de cultura e língua, e que essas diversas culturas e línguas devem ser respeitadas, preservadas e ensinadas pelo Estado. Autodeterminação dos povos bolivianos perante o capital internacional, especialmente os Estados Unidos, e construção do socialismo, justamente sobre esse ponto, se verifica o termo da revolução, pois o partido, né, o Movimento ao Socialismo, entende, que é o MAS, a partir do Evo, entende que o Morales está levando o país, não só o Morales, como o próprio partido, está levando o país ao socialismo através de reformas sociais. Uma visão mais social-democrata radicalizada. Né? Pode falar, Fábio. Só tocar em 2 pontos que você mencionou agora, um para complementar e um outro para aprofundar. A complementação, que foi essas reformas estruturais
do próprio corpo do governo, que vai dar essa ideia de Estado plurinacional, vai ser o reconhecimento dos vários povos indígenas que tem lá. Todos são bolivianos, mas cada um com as suas particularidades das suas respectivas nações. Então, para além do espanhol, vamos ter, acho que se não me engano, mais ou menos por volta de 30 línguas que vão ser oficializadas como línguas do Estado. E isso é muito importante porque, nesse sentido, podemos agora ter, então, documentos do próprio governo feito nessas línguas. O espanhol, claro, ainda continua como uma língua franca, onde todos conseguem se entender, onde todos podem ter documentos na língua espanhola, que vai realmente funcionar como uma língua franca. Entretanto, agora uma família de Cochabamba pode ter um certificado de nascimento do seu filho na língua deles, na língua quechua, por exemplo, que é a língua mais falada dos indígenas. Isso é muito importante. Isso vai ser um reconhecimento cultural que só vai ocorrer igualmente no Paraguai com a língua guarani. Outro ponto interessante a gente mencionar é a adoção da huipala como uma bandeira cooficial. A bandeira boliviana é aquela bandeira tricolor, vermelha, amarela e verde, com o brasão da República ao meio, mas vai ter a huipala. A huipala, para tentar desenhar dentro do que é possível num podcast, é aquela bandeira quadrada, cheia de quadradinhos, que parece meio como se fosse um arco-íris. Ela é muito associada a esses movimentos de indígenas, é uma bandeira histórica, né? E já está até presente na própria faixa presidencial boliviana, que tem o brasão da República e logo abaixo a bandeira huipala, né? Que também é fruto de diversas discussões que há dentro da Bolívia, principalmente pela galera de descendência europeia, que não se sente representada por tal, e, consequentemente, que vem muito da região da Santa Cruz de la Sierra, sobre a huipala. Mas são coisas curiosas a serem ditas. Agora, com relação a um outro ponto que eu gostaria de aprofundar, que é justamente a nacionalização das refinarias de gás, que foi um evento que foi muito bem repercutido no Brasil no ano de 2006, porque boa parte dessas refinarias, como quase todos sabem, eram da Petrobras. O Brasil não é um grande produtor de gás. O que nós produzimos, e se produzimos, não chega ao mercado interno, não chega a suprir a demanda interna brasileira, e nós somos um grande comprador de gás. Por isso que houve vários investimentos na Bolívia para essas refinarias, com a criação dos gasodutos até o Brasil. Quando houve a nacionalização, foi uma grande repercussão, principalmente na mídia brasileira, porque quando houve nacionalização, era o governo do Lula, e soou-se como algo, como se foi um acordo, como se acabou em pizza. Vamos nacionalizar aqui, o Brasil perde, e ficamos por isso, o Lula deixou passar. E aí eu queria fazer esse disclaimer, que não foi exatamente assim. O Brasil se posicionou sim, exigiu o pagamento e teve esse pagamento. Agora, se o pagamento foi justo ou não, eu já não posso falar, porque eu também não estudei afinco e a fundo para dizer se esse ressarcimento foi justo ou não. Fato é que não foi assim, nacionalizou e não aconteceu nada. Porque também ficaria em maus lençóis a Bolívia com o Brasil. Até porque o Brasil hoje é o maior comprador, melhor dizendo, de gás natural boliviano. Então a Bolívia também não é do interesse boliviano perder um grande consumidor. Isso naquela época. Contudo, entretanto, todavia, estamos agora no ano de 2023 em plena guerra Rússia-Ucrânia. O que isso quer dizer? A Rússia, por ser o maior exportador da commodity de gás natural, como nós já bem sabemos, e estando nesse conflito militar agora, faz com que o preço suba. Então a Bolívia, por exemplo, do Arce já sinalizou que quer fazer um acordo novo com o Brasil, porque a Bolívia, claro, quer ganhar o dele. Estados não têm amizades, têm interesses, a gente sempre tem que lembrar isso na geopolítica. Mas o Arce e o Lula são esquerdistas, eles são amiguinhos. Até pode ser amiguinho, até pode ali na hora da reunião ter um momento de uma piadinha ou outra, mas assim, o Arce vai estar defendendo os interesses bolivianos e o Lula vai estar defendendo os interesses brasileiros. E isso reflete muito... Por quê? Por que eu estou falando tudo isso? Recentemente nós tivemos a visita do presidente Lula à Argentina, por causa da cúpula da CELAC, né?
da comunidade dos países latino-americanos e caribenhos, e posteriormente a visita do Lula ao Uruguai. E na visita que o Lula teve à Argentina, para além da moeda em comum, que foi muito mencionada, muito lembrada também porque o Bolsonaro, quando fez a visita à Argentina do Macri, falou a mesma coisa, a mesma ladainha, gente, já só para fazer o ponto final dessa história. Isso aí é muito complicado para a gente conseguir fazer. Não é fácil. Não vai conseguir da noite para o dia. Ponto final, voltando à questão do gás. Um dos outros assuntos que foi discutido nessa reunião com o Alberto Fernandes foi a criação de um gasduto da região lá, Vaca Muerta. Todo mundo aprendeu o nome pela singularidade de tal. E é algo muito importante ao Brasil, porque o Brasil, se de fato fizer um gasoduto da Argentina para o Brasil, vai contrapor essa hegemonia que a Bolívia tem com relação ao Brasil na questão do gás. Então isso vamos dizer, é uma peça importante, é uma cartada importante que o Brasil pode dar para contrapor a Bolívia. Né? É importante a gente mencionar isso, porque o Brasil, novamente, é extremamente dependente do gás boliviano. Quando teve a posse do Arce, não sei se a gente chegou a comentar aqui no podcast, e eu critiquei muito na época a falta do presidente Bolsonaro na posse do Arce. Não porque o Arce é um esquerdista, a Jeanine Áñez era uma golpista e tinha que prestigiar. Não. O Brasil é um país com a maior fronteira com a Bolívia. É um país importante e com a dependência do gás nos torna mais importante ainda a Bolívia para os nossos interesses. Consequentemente, a visita do Bolsonaro era importante, né? E que acabou não ocorrendo foi justamente o general Mourão. O próprio governo Bolsonaro, eu acho que pecou muito nesse sentido. Primeiro por endossar o golpe da Jeanine Áñez e posteriormente por ignorar, mas também venhamos e convenhamos, não é algo de se surpreender vindo do governo Bolsonaro na sua política externa. Isso é uma questão que eu quero deixar muito claro, eu fiz esse comentário, para deixar os nossos ouvintes atentos sobre os próximos episódios que acontecerão com relação ao gás. Como todo mundo sabe, o gás está caro para todo mundo. Então a gente tem que observar muito o que vai acontecer agora com relação a esse gasduto na Argentina e como é que se dará a política Brasil-Bolívia justamente sobre essa questão do gás, porque a Bolívia já sinalizou que quer rever o contrato que tem com o Brasil sobre o preço do gás e, claro, a Bolívia quer ganhar a sua parte do lucro, né? Bom, feito o disclaimer, retorno então para o nosso querido Danilo. Então, pessoal, agora a gente vai elencar algumas conquistas da Revolução. Acho importante salientar isso, justamente porque a Bolívia é um país com muito pouco, notícias na mídia tradicional brasileira, grande mídia, digamos assim. E quando vem, normalmente é ruim, né? Então, acho bom a gente colocar alguns pingos nos is. E a fonte dessas conquistas, digamos assim, são instituições, são organizações muito importantes, assim, que, exceto bolsonaristas, todos entendem a sua importância mundial. Assim. Primeiro a OMS, a Unesco e a ONU, né? Então, se você não for bolsonarista, você vai prestar atenção agora, né? Então, começando, o país passou a investir, a partir de 2006, a partir da chegada do Evo Morales, 7,3% do PIB em educação. Isso representa o 11º maior investimento no mundo e o maior investimento em educação na América do Sul. Em pouco mais de 2 anos de governo, em 2008, a Unesco reconheceu que o país estava livre do analfabetismo. Apenas o 4º país na América Latina a conseguir o feito. Primeiro foi, inclusive, se eu não me engano, Cuba, mas eu não tenho certeza. Não, eu acho que foi o Uruguai. Eu estava em dúvida entre os dois, mas... Uruguai. É porque o Uruguai tem a vantagem de ser um país pequeno. Não que Cuba seja não. Então, né? Mas, e como é
e como é um pampa lá, tudo é tudo Mais fácil plano de pra deslocamento. galera chegar, é mais fácil. Cuba foi já impressionante, de fato, esse processo educacional que houve lá, porque tem as serras, tem um monte de coisa que impede o acesso e conseguiram fazer. Isso é impressionante. E no Uruguai, assim, bro, é tipo, vamos para Osasco, que deve ter. Não, vá. O Uruguai dá umas 3 Osascos, 4, para ser justo. Peraí, 4 já. Então, assim, é muito Dá mais duas fácil Porto quando você Alegre. tem 3,5 milhões de Dá pessoas. 2 Porto Alegre. Tá Dá 2 Porto duas. Alegre. Então, continuando aqui, erradicou, portanto, o analfabetismo. E a mortalidade infantil em 2005 era de 52 crianças a cada 1.000 morriam, portanto. Em 2019, essa taxa cai para 26 a cada 1.000, que é exatamente metade. Em 2005, cerca da metade das crianças do país não eram vacinadas. Em 2019, pouco mais de 99% das crianças bolivianas possuíam a vacinação completa. Em 2005, eu estou colocando 2005 sempre porque é o ano limite anterior ao primeiro ano do governo Evo Morales. Em 2005, a taxa de pobreza extrema do país era de 38,2%. Em 2019, esse número caiu para 16,8%. Em 2019, o governo criou um sistema único de saúde, parecido com o Brasil, né, o SUS. Tal sistema é reconhecido hoje pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como um modelo para o mundo inteiro. Portanto, eu acho bom deixar esses dados claros para ver que, apesar dos problemas, evidentemente, que tem, problemas empíricos, né, na prática, o país melhorou drasticamente nos últimos 15 anos, com o período em que o MAS esteve no poder. Então, e isso é algo que é muito pouco tratado no Brasil, fora da mídia de esquerda, né? Então, a menos que você seja bolsonarista e acredite que a OMS, a ONU e a Unesco são organizações comunistas, vocês devem levar em consideração esses números. E também entender que, assim, 16,8% da população hoje se encontra na faixa de extrema pobreza é bastante. Mas há de se perceber que é uma luta de 500 anos mais de exploração, primeiro espanhola, depois estadunidense, e sempre de uma elite econômica que nunca se importou com esses números. Né? Então, diminuir de 38,2% para 16,8% em 15 anos é algo bastante louvável. Agora, a gente vai iniciar um outro ponto, que é sobre a crise política, o golpe de Estado e a volta do MAS ao poder. A partir de 2019, tudo isso aconteceu. Posso seguir, Fábio? Você tem algum outro adendo ou posso seguir? Não, só queria dizer que o Marcelo Moreno é o maior ídolo que a Bolívia já viu, e quem é Evo Morales perto de Moreno. Só queria falar isso. Exatamente. Esse é um disclaimer que apenas a galera que gosta de futebol vai entender. Exatamente. Ele é o verdadeiro fruto da união Brasil-Bolívia. Exatamente. Especialmente em Minas Gerais. Em Minas, eu não sei se ele é maior que o Sorin, porque o Sorin também foi. No Cruzeiro ele foi o maior, eu né? acho que o Sorin é maior, mas tá ali, ó, pau a pau. Não, o maior ídolo do Cruzeiro é quem? O Tostão, não foi? Não sei, mas provavelmente sim. Acho que foi. Eu tenho um amigo meu aqui, cruzeirense. Vou perguntar pra ele. Pode crer. E aí, posso seguir? Por favor, feito o disclaimer completamente aleatório, sigamos. Então, pessoal, tais números apresentados acima são de suma importância, como eu disse, para o povo boliviano, especialmente os mais pobres e de origem indígena, mas naturalmente incomoda muito os países imperialistas, especialmente os Estados Unidos, assim como aconteceu lá atrás com a Revolução Burguesa de 52. Então, os Estados Unidos, desde a independência e com esse breve ato de 52, os Estados Unidos sempre deitou e rolou com as diretrizes econômicas da Bolívia. Né? Em 2019, o Morales buscou alterar a Constituição do país a favor da possibilidade da reeleição do candidato à presidência.
embora seja uma proposta personalista, na minha opinião, daí é uma fala completamente minha, eu acho uma proposta personalista, algo que não posso afirmar que é, mas que dá a entender que é uma coisa de um ganho próprio ali, mas que também, obviamente, influencia outros presidentes futuros, era algo previsto em Constituição, então não era nada ilegal que o Morales estava fazendo. E foi aprovada nos poderes competentes, né? Então, portanto, foi um processo legal de mudança. Ainda que, ao meu ver, seja um pouco aspas, que é uma palavra um pouco subjetiva, né? Mas é um pouco imoral, sabe? Pode falar. Eu queria comentar justamente sobre esse ponto, que assim, ok, foi aprovado tal lá pelo STF boliviano, o possível terceiro mandato, só que é aquela coisa, né? O Morales, ele se elegeu, teve o segundo mandato, fez as mudanças constitucionais, só que vamos combinar, né? Assim, quando você muda uma constituição, você pode mudar as regras a favor de si próprio. E é isso que, por exemplo, o Bolsonaro tava louquinho para fazer. É isso que o... Como é que chama? O que voltou agora para Israel? Me fugiu o nome dele. O Netanyahu. Quer fazer uma reforma também do STF israelense, mas é porque ele já está também com processos de corrupção nas costas. Então, assim, apesar que eu tenho uma certa simpatia pelo Evo Morales, justamente pelos pontos que o Danilo muito bem mencionou, de progressos sociais, ele foi burro, para dizer no mínimo, de ter feito o que ele fez. Ele também incentivou a situação para que os moldes do golpe fossem feitos, né? Se ele falasse, olha, não, já cumpri meus 2 mandatos, tá tudo bem, o meu partido vai... Uma alternativa seria fazer essa reforma constitucional garantindo para a próxima presidência, ou seja, depois dele. Exato. Porque daí é tirar o caráter personalista de alto ganho com isso. Não pode ser uma política retroativa, né? Que vai de frente para trás, tem que ser de frente para frente, né? Não tem que ser caranguejo, né? Falando no português mais coloquial. E nesse ponto que eu acho que ele foi muito burro mesmo. Ele incentivou tudo isso para uma parcela da população que, como assim foi no Brasil, que cresceu vendo o governo PT no poder. Aquela coisa, quando está muito tempo no poder, a alternância ela é a válvula de escape saudável da democracia para que justamente eventos como o que vamos mencionar agora não ocorram, né? E, enfim, eu só queria fazer esse disclaimer porque eu tenho uma raiva do Morales com relação a esse ponto, desse possível terceiro mandato. Bro, ficava quieto, sabe? Falava, não, ó, eu vou me candidatar a senador aqui, vou... eu vou me aposentar aqui, vou comprar um sítio aqui em Cochabamba, vou plantar aqui minhas folhinhas de coca com a minha esposa, sei lá, qualquer coisa, sabe? Vai jogar dominó na praça, qualquer Ou merda. não seja personalista, é esse o problema. O problema é tentar fazer essa mudança. Eu até entendo que não é o fim do mundo mudar a Constituição ali. O problema é se auto-beneficiar com isso, né? Porque daí coloca um caráter de possível prolongação do poder, né? De, entre aspas, criar cenário para uma ditadura que não precisa, sabe? Não precisava criar esse cenário, sabe? E daí, de fato, criou o contexto para dar ruim. E isso é uma coisa que aconteceu exatamente na Venezuela, que é um ponto que eu sempre bato, que eu já mencionei aqui, nossos ouvintes mais antigos sabem que eu e o Danilo somos de esquerda, não negamos nem nada, mas também temos nossos pontos de vista particulares. Por exemplo, no caso da Venezuela, essas mudanças constitucionais que beneficiaram o Hugo Chávez, o partido e tudo mais, a se perpetuar no poder, é a fórmula perfeita para ver a situação onde a Venezuela se encontra politicamente falando, né? Isso eu acho que é um erro crasso da esquerda latino-americana. Na Venezuela foi ainda mais gritante, porque lá o Hugo Chávez ele fez uma reforma na Constituição que ele mesmo não havia proposto. Ele propôs em 99 a reforma,
colocou em prática, foi alterada e depois ele mesmo mudou a própria, tipo, ele meio que falou, tá errado o que eu criei, sabe? Não faz muito sentido, é um pouco ditatorial, de fato. Tanto que quando o Maduro quis propor uma nova constituição, ele entrou muito em conflito com os segmentos mais chavistas ortodoxos, por assim dizer, porque os chavistas mais raiz, eles veem a Constituição do Hugo Chávez como o grande feito do movimento. Então, quando falaram, vamos fazer uma nova Constituição, muita gente olhou para ele e falou, opa, pera lá, tu tá querendo mexer na santíssima trindade do movimento bolivarianista? Não, veja bem, amigo, não é assim. E aí deu essa desgraça toda. Mas enfim, já estamos devagando demais, retornemos para a nossa Bolívia. Exatamente. Então, voltando aqui para a Bolívia, como eu falei, foi um processo legal, porém, na minha opinião, imoral e um pouco burro, como o Fábio disse. Então, ainda em 2019, Morales vence a eleição e a direita pede anulação alegando fraude. A Organização dos Estados Americanos corrobora a versão da direita e diz que apresentará provas dos próximos dias dessa fraude em corte internacional de direito. Porém, os dias se passam, as semanas se passam e essas provas não vêm à tona, de modo que a direita da Bolívia decide agir e inicia um levante para derrubar o governo democraticamente eleito. Então, essa pólvora ela é acesa e o fato da OEA ter corroborado é algo muito importante para deixar essa direita com, entre aspas, a razão. Porém, fato também importante que devemos mencionar foi que essas provas não foram não vieram à tona, né? Então, o que corrobora um pouco com a esquerda de entender como um golpe. Pode falar. Só fazer um parênteses da OEA, é importante falar dela porque a OEA ela foi fundada num contexto pós-guerra, a Organização dos Estados Americanos, e ela foi muito um instrumento por parte dos Estados Unidos para aproximar os Estados Unidos dos demais países americanos, né? Não quero falar que, tipo, meu Deus, a OEA é o instrumento do capitalismo imperialista. Eu tento evitar esses termos para deixar até bem claro, porque é algo factual, não é uma coisa que eu estou inventando da ponta da língua, ou falando por questões ideológicas. Sempre foi assim, tanto que o único país do continente americano que não faz parte, para além da Groenlândia, que é uma possessão dinamarquesa, é Cuba, que foi expulsa depois da Revolução Cubana. Então, assim, a OEA sempre foi um braço de influência dos Estados Unidos, no sentido mais pragmático da palavra, dentro da América Latina. Apesar que a OEA também foi um das instituições internacionais que esteve presente na eleição do Brasil agora recente e atestou a legalidade das eleições, que também sempre teve esse papel, pelo menos democrático, né? Vamos lembrar que, né, essas eleições foram eleito Lula. Tudo bem que o Bolsonaro não era mais amiguinho dos Estados Unidos do Biden, mas assim, o Biden passa longe de ser um esquerdista, tá, gente? Pra você que acha que Partido Democrata é tipo PT, bro, sei lá, velho, vai ler um livro sobre a história política dos Estados Unidos, porque não tem nada a ver. Só pra fazer esse comentário. Bernie Sanders, talvez. Bernie Sanders, talvez. E olha lá. O Bernie Sanders, sim. Esse sim é esquerdista. Esse sim eu posso falar que é esquerdista. Mas não o esquerdista latino ainda, né? Ainda assim é mais brando. É que é um esquerdismo à la moda americana, né? À la moda estadunidense. Peço desculpas. Americanos somos todos. Agora, a OEA sempre teve esse papel importantíssimo. Defender a democracia. Quando a OEA... É que o único problema da OEA é que ela é diferente da ONU, por exemplo, onde existem outros agentes políticos para além dos Estados Unidos que possuem influência dentro da ONU. Então, essa influência ela é dividida em outros países. A OEA tem uma influência muito grande apenas dos Estados Unidos, né? Então, naturalmente, ocasionalmente, os interesses políticos estadunidenses se prevalecem mais fortemente do que deveriam, né?
Porém, ainda assim é um grupo importante de se analisar, assim, mesmo que você tenha que tomar cuidado, assim, mais do que se toma cuidado com a ONU, por exemplo. Exatamente. A ONU, o grande problema da ONU já é o Conselho de Segurança, né? Que faz com que a ONU fique inerte a qualquer grande conflito internacional. A OEA, ela querendo ou não, quando, nesse caso que nós estamos analisando da Bolívia, ela dá um sinal de ok, isso abre margem para o resto da comunidade internacional, ou por parte da comunidade que importa para a situação boliviana, que é basicamente os seus países limítrofes, os seus países vizinhos, a legalizar o golpe em si, da mesma maneira como foi com o Guaidó, só que o Guaidó foi de uma maneira esdrúxula, para dizer no mínimo, de contrapor o governo venezuelano do Maduro, mas no caso da Bolívia teve um efeito prático. Para lembrar também que nós estamos falando num contexto que parece que faz milhares de anos, mas foi logo ali, 2019, vai fazer 4 anos, ainda nem fez 4 anos, vivíamos numa situação onde a direita predominava na América Latina, consequentemente o reconhecimento digital foi muito mais facilitado. Contudo, o ator mais importante da história, que é o Brasil, deu uma margem muito maior. A participação brasileira foi ativa no golpe foi um pouco mais ativa. E o que eu digo porque pouca? Porque a gente não sabe de fato. E aí eu queria chegar com um fato muito interessante, que é quando o Lula assumiu agora de 1º de janeiro de 2023, uma das pessoas, claro, que foi lá presenciar foi o Arce, o presidente da Bolívia, e ele teve um pequeno petit comité com o Lula, falando que gostaria dos documentos brasileiros que tivessem, como é que eu posso dizer, que tivessem envolvidos com o golpe do Evo Morales em 2019. Ele foi lá, para além, claro, de presenciar e de falar de interesses bolivianos, um desses interesses eram esses documentos que possam provar ou não a participação do governo brasileiro de Jair Messias Bolsonaro no golpe. Tanto que quando acabou as eleições, a Janine Áñez perdeu, ela foi presa, toda aquela coisa, o Bolsonaro falou que iria dar asilo político e tal. Só para lembrar os nossos ouvintes que o Brasil já não é a primeira vez que faz isso, tá? Quando caiu a ditadura no Paraguai, o Brasil já democrático, em 89, asilou o general Stroessner, que foi um grande filho daquilo. E morreu em 2006, se não me engano, no Brasil. Morreu em São Paulo, o Stroessner. Então, assim, lembrando, todo mundo adora lembrar daquele caso do guerrilheiro italiano. Como é que chamava? O que foi solicitado depois? Não, é que eu tô com aquela Salvini na cabeça. Eu sempre esqueço o nome daquele guerrilheiro italiano. Mas que deu muita dor de cabeça pro governo Lula. Toda a direita lembra dele, mas ninguém lembra que a gente asilou o Stroessner. Eu acho curioso, pra dizer no mínimo. Verdade. Agora, voltando aqui, pessoal. Então, portanto, essa direita decidir agir e fazer um levante para derrubar o governo democraticamente eleito. E, além disso, algo que assim evidencia o golpe muito, muito claramente é que esse processo de derrubada do governo não só derruba o presidente, como derruba toda a linha sucessória do MAS, que é o Movimento ao Socialismo, o partido do Evo Morales, para conseguir garantir que a Janine Áñez consiga ocupar o cargo de presidente da República. Ou seja, não só derruba Evo Morales, como toda a linha sucessória pertencente à situação. Né? O Evo Morales, para evitar um derramamento de sangue, ele renuncia. Tá? Então, quando ele vê que não tem como resolver, ele abdica do poder e se exila no México. Né? O México, um histórico apaziguador na América Latina. Quer falar, Fábio?
Não, eu ia falar que o México só tem uma tradição histórica de um ponto neutro dentro da Isso, da América América Latina para esses asilos políticos, né? Foram várias figuras históricas da América Latina que se exilaram lá, não só da América Latina. Latina. O caso maior de todos é o Leon Trotsky, Uhum. que é o episódio mais estranho da face do universo, da história, que tem um caso com a Frida Kahlo, é tipo... as tartarugas ninjas conhecem os Power Rangers, Novela sabe? mexicana total. Pois é, tipo, só falta ter um irmão gêmeo do mal que vai ferrar com todo mundo. Que além de ser comunista, é amigo pessoal do El Chapo, sabe? Exatamente. De resto, E, e a gente teve casos como o Fidel Castro, agora recentemente com o caso que teve do Peru, que o Pedro Castilho está preso, mas o primeiro lugar que ele mencionou era mudar para o México, a esposa e os filhos já estão no México, por sinal. Então o México sempre... Olha, gente, se algum dia vocês virarem presidência, sofreram um golpe, qualquer coisa, perseguição política, muda pro que México. vai estar tranquilo. Muda pro México. Tem tequila e tem chaves. E comida boa, então fica a E lindas recomendação. praias. O que não é lindo naquele país? Exatamente. Então, pessoal, continuando, a Janine se autoproclama presidente do país e imediatamente é reconhecida pelo governo Donald Trump, coincidentemente ou não, né? O processo é marcado por muita violência, inclusive com linchamentos, assassinatos, estupros, etc., ligados a essas violências, especialmente sobre os políticos ligados ao MAS. Hoje em dia, então, portanto, a gente tem diversas denúncias e investigações a respeito dos direitos humanos. O governo golpista, como era de se imaginar, passa a aceitar todas as medidas propostas pelos Estados Unidos da América. As provas de fraude que a Organização dos Estados Americanos, a OEA, disse que apresentaria, nunca até hoje foram apresentadas. Nas eleições seguintes de 2021, Luiz Arce, do Movimento ao Socialismo, o MAS, Partido do Evo Morales, sai como vencedor, reafirmando a vontade popular já expressa na vitória eleitoral do Evo Morales em 2019. Isso, portanto, me parece muito, muito interessante que, mesmo com um golpe, a eleição seguinte foi lá e foi vencida pelo MAS. E algo parecido com o Brasil, em grosso modo, fazendo uma comparação, assim, que o Lula era uma liderança nas pesquisas em 2018, foi preso, e em 2022, uma nova eleição, ele vai lá e ganha, com uma diferença menor, mas ganhou igual. Atualmente, uma série de protestos eclodiram no país, porém o fato curioso é que a maior parte desses protestos não são contrários ao governo, e sim exigindo maior rapidez para investigar e julgar os envolvidos com o golpe de 2019. Como falamos, a direita usou de profunda violência urbana e a população anseia por justiça. Né? O processo foi realmente muito violento e muito odioso. Né? Se você busca esse momento do golpe em si, você vai ver que os golpistas possuíam um ódio muito evidente aos agrupamentos indígenas. Outro ponto importante é que as investigações estão apontando para o nome de Fernando Camacho como um dos principais líderes do golpe. Camacho foi o candidato à presidência pela direita do país, um dos candidatos da direita, chegando em terceiro lugar em 2019 e obtendo um bom destaque naquele processo eleitoral. Pode falar. Só para mencionar essa questão desse ódio por parte dos golpistas, teve duas questões que eu achei muito curiosas sobre o processo do golpe. Primeiro que foi a utilização de elementos religiosos por parte da direita golpista, aquela coisa, a Janinianes com a Bíblia, com o crucifixo, falando que agora essa é uma nação de Cristo. Parece com qual país, foi até quase... Oi? Parece com qual país na América Latina? Que a direita religiosa. Ouvi dizer que tem um país que começa com a letra B, ele é meio grande. Eu acho que deve ser Bermuda ou Belize, eu não sei ainda. Pode ser. Mas é tudo
Quando descobrir, eu comento. Fechado. Mas, e só para finalizar, o caso da Janine Anis, com esse ódio também da comunidade indígena, ela se declarava branca. Pessoal, eu vou pedir um exercício a todos os nossos ouvintes. Vá ao Google e pesquise Janine Anis. Olha pra cara dela e me diz se ela é branca. Me diz se ela fosse pra Escandinávia, ela passaria como branca. É aquele branco, é o neonazista brasileiro, sabe? Neonazista brasileiro. É o Tupini Viking. Exatamente. Assim, pelo amor de Deus, assim, sabe? Você vê o loiro oxigenado dela de longe, aquela cara de Latinoamérica que ninguém engana, tipo, bro, fala o que você quiser, mas não inventa, sabe? Ali, quando eu olhei para aquilo, eu comecei a rir. Eu lembro da época que eu tava rindo pra chuchu, assim, do que eu poderia rir, claro. Exatamente. Portanto, em relação ao Camacho, é muito importante, porque o Fernando Camacho, ele era governador de Santa Cruz, né? Como o Fábio disse lá atrás, do episódio de Santa Cruz, é uma província mais europeia, assim, né? Ou seja, uma província com uma descendência branca muito forte, com uma concentração de latifundiários, de grandes industrialistas e tudo mais. E, portanto, ele era esse representante e que é um reduto histórico da direita boliviana. Né? Então, as denúncias dão conta de que ele teria recebido cerca de $500 mil para participar e desenvolver o processo golpista usando sua influência política. Agora, não sabemos ainda, mas está em processo de investigação, de onde saiu esses $500 mil, né? Quem que pagou? Se foi a elite econômica boliviana, se foi Estados Unidos, etc. Se foi alguém do Brasil, assim por diante. Então, esse ponto de chegar ao Fernando Camacho, que é alguém tão importante lá, que participou das eleições de 2019, participou das eleições de 2021 também, causou um rebuliço social, desenvolvimento de novos protestos, justamente para mostrar que a população ainda anseia por verdades, por justiça e tudo mais. Somado a isso, também a gente tem que lembrar que também existem protestos contrários ao governo Arce, especialmente dessa direita derrotada, mas também de indígenas que aqueles indígenas mais afastados dos centros urbanos, que possuíam uma identificação com o Evo Morales muito maior do que possuem com o Arce. Então isso também é algo que o MAS e o Arce, mas também não só o Arce, mas futuramente o MAS deve levar em consideração, que é a figura que o Evo Morales, por ser um Aymara, né, ele possuía também uma identidade, uma identificação com a população indígena muito maior do que o Arce possui, e que é algo que deve ser valorizado pelo MAS no futuro, né? De construir novas lideranças indígenas, aimarás ou não, para o futuro da Revolução Bolivariana. E me parece um caminho que faz muito mais sentido do que trazer para uma esquerda branca. E a prova disso é que de fato o Luiz Arce tem um apelo da população muito menor do que o Evo Morales tinha. De qualquer maneira, ainda com essa tensão política, o país segue uma normalidade democrática e as investigações para punir os golpistas seguem, inclusive como o Fábio mencionou, com esse pedido de que o Brasil libere os documentos, mas suponho eu que o mesmo tenha sido feito com outros países latino-americanos, como a Argentina, né, que tem seus golpistas também. Inclusive a Argentina está com o fenômeno do crescimento do Bolsonaro lá também, né? Um político de extrema direita e tal. Então a importância de uma investigação por parte do governo para punir os responsáveis e servir de exemplo para os demais países latino-americanos é algo muito, muito importante. De minha parte, Fábio, já deu. E você? Olha, eu acho que é isso. Pelo menos do que a gente pode falar, foi mais com relação realmente ao processo de formação
da Bolívia ao longo dos anos, e culminando justamente com o advento da ascensão do Evo Morales ao poder, que isso foi algo importantíssimo para a história boliviana, que foi o primeiro indígena de um país de maioria de população indígena a assumir o poder mais de 150 anos depois. Isso para não dizer que foi o primeiro presidente de orientação socialista de esquerda a assumir o poder também. Primeiro, né? foi o Salvador Allende. Não, na Bolívia. Achei que era na América Latina. Na Bolívia. E isso que a gente tem que lembrar que foi ontem, né? 2005 foi ontem. No processo histórico da América Latina, 2005 foi 3 dias atrás. E assim, o que culminou nessas alterações estruturais que a gente pôde observar que foram de muita importância para a Bolívia, contudo, também abriu espaço justamente para a margem do golpe que ocorreu em 2019 com a Jeanine Áñez, né? A Jeanine Áñez, a gente precisa mencionar, acho que não foi mencionado, ela só foi a cabeça da história, né? A cabeça, assim, eu digo a cara. Porque o cérebro, com certeza, ela não foi. Então, tem muita gente por trás desse golpe que, por sorte, as instituições bolivianas conseguiram se sobressair também após o golpe e que conseguiram concretizar a vitória e a tomada de posse do Luiz Arce no poder, né? Contudo, continuamos a observar... Nossa, agora continuamos a observar, agora eu só tenho um portuguesinho aqui mesmo, né? Continuamos observando, que gerúndio aqui, tamo junto, é nóis, a Bolívia. Como eu disse, observem as questões relacionadas ao gás e Brasil, isso são coisas muito importantes. E também como se deram as questões políticas dos próximos anos na Bolívia. Só para mencionar que a Bolívia, o Arce também está em maus lençóis atualmente. Como o Danilo também mencionou, não tem aquela simpatia que o Evo gozava, né? Como o Evo tinha. Então o Arce também tá querendo sambar para conseguir ver se consegue desenvolver alguma coisa. Tá difícil, mas vamos ver. Bom, acho que da minha parte era só fazer essa recapitulação. Acho que não é mais nada a comentar. Tem alguma coisa? Só um último ponto, assim, que a gente falou, a gente sempre faz esse processo histórico, né, de países que a gente ainda não tratou, especialmente da América Latina, mas o que me parece mais interessante na Bolívia é que, num primeiro momento, ela segue um padrão latino-americano clássico de instabilidade, de golpe de Estado, ditadura e tal. Mas, especialmente a partir do século XX, a Bolívia segue, especialmente a partir da segunda metade do século XX, a Bolívia segue uma linearidade que faz bastante sentido, assim, né? Então, as lutas populares, sejam elas burguesas ou mais socialistas e tal, elas seguem um desenvolvimento normal, assim, de luta e de conquistas, né? Tem uma ditadura no meio do caminho, uma ditadura bem grave e tal, mas fez parte de toda a América Latina, mas mesmo depois da ditadura, muitos países latino-americanos, como o Brasil, o que se encontrou depois da ditadura foi muito um campo devastado e neoliberalismo depois, né? E a Bolívia não entrou nessa fase neoliberalista, né? A Bolívia seguiu uma fase, depois da ditadura, uma fase social-democrata, que também, creio eu, não sou um cientista político, mas enfim, creio eu que tenha contribuído também para desenvolver essa força que culminou na eleição e no desenvolvimento da Revolução Bolivariana, né? Então eu acho que é uma particularidade da Bolívia muito interessante. E aí é um tema que eu gosto bastante, então esse episódio foi muito legal de fazer. É isso então. Então, sem mais enrolações, vamos então para nossas dicas culturais do final do episódio, como habitualmente se pratica. Então, pessoal, agora dicas culturais. Eu tenho 2 dicas culturais para variar livros. Um livro que eu já indiquei outros livros da coleção. Acho que todos os episódios de América Latina eu indico esse livro dos seus respectivos países. É uma coleção da editora Unesp, organizado pela historiadora Emília Viotti da Costa. E esse especificamente é escrito por
Everaldo de Oliveira Andrade, que o nome do livro é A Revolução Boliviana, que mostra todo o século XX da Bolívia, então, as construções partidárias, as construções políticas, as construções sindicais e os movimentos que culminam nos seus processos políticos, como, por exemplo, a Revolução de 52, a Comuna de La Paz de 71, até chegar ao fim do século XX. Então é um livro curto, rápido, fácil de ler, mas muito rico. Eu li pela primeira vez na aula de Vera Lúcia Vieira na faculdade, na graduação, e desde então li todos os livros dessa coleção. É realmente uma coleção muito introdutória e muito boa. Eu recomendo muito, muito mesmo. O outro livro da minha dica cultural é sobre a Comuna de La Paz de 1971. Tem esse nome, a Comuna de La Paz de 1971 e o controle operário da mineração, do mesmo autor, citado anteriormente, Everaldo de Oliveira Andrade. Tá? Então, é um livro justamente que foca mais nesse processo que levou ao desenvolvimento da Comuna de La Paz, em 1971, que é algo muito específico e muito único na América Latina e que vale bastante a atenção. Então, deixo essas duas dicas culturais. E bem, pessoal, a minha dica cultural, infelizmente, só será uma dessa vez. É um documentário, eu que sou o rato dos documentários, qualquer coisa, não estou fazendo nada, estou coçando o saco, vou ver um documentário, é isso que eu faço, no meu tempo livre. Meu tempo livre é ótimo, tempo livre. O documentário foi um documentário que eu vi no Canal Brasil muitos e muitos anos atrás, eu não sei como eu consegui lembrar disso. É um documentário brasileiro do Eric Rocha sobre a Bolívia, justamente um documentário que faz uma abertura do coração da América do Sul, que é a Bolívia, cruzando a fronteira brasileira das florestas da Amazônia até chegar à Bolívia, e onde encontra justamente com a realidade dos povos historicamente excluídos, que são os povos indígenas, e justamente do processo político do país, que justamente a gente veio falando aqui durante o episódio todo, né? E mostrando essa mudança desse processo de exclusão para um processo de participação e com a ascensão justamente do Evo Morales ao poder. Tem até um episódio desse documentário que eu acho muito curioso, que mostra o alfaiate do Evo Morales. Porque o Evo Morales é conhecido por aqueles terninhos dele lá, com decorações, não sei como... com aqueles detalhes indígenas, que ele até deu um pro Lula, eu acho assim, bonito pra caramba, não vou negar, eu acho, falando um termo bem paulistano, eu acho chavoso pacas. E aí mostra todo o processo, porque queriam fazer uma roupa indígena, mas que também fosse algo mais executivo, por assim dizer. Eu achei bem curioso, assim, é só um mísero detalhe do documentário, mas o documentário em si é super interessante, mostra todas as comunidades, ou grande parte das comunidades originárias da Bolívia, e de como vai mostrando essa mudança de posicionamento político, da entrada dessas comunidades ao processo político do país, os sindicatos dos produtores de coca, que também é muito interessante. Então, para você que quer aprofundar um pouco mais sobre o nosso grande vizinho Bolívia, eu sugiro fortemente esse documentário. Bem, pessoal, chegamos então a mais um final de episódio, e como sempre, aqueles recadinhos básicos que não podem deixar de serem ditos. Por favor, nos sigam nas redes sociais, sejam quais forem, porque nem nós estamos participando de todas, mas temos ali Twitter, Instagram. Twitter está um pouco abandonado. Pois é, porque eu sou uma negação ao Twitter, eu sou uma negação às redes sociais como um todo. Então, mas assim, de qualquer das maneiras, sempre pedimos para deixar aquele recadinho, sugestões, críticas, comentários em si só, ou mesmo o famoso convite para almoço de domingo com a família. Sinta-se livre para comentar. E claro, aquele beijo caloroso a todos os nossos ouvintes e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Até o próximo. Peru, hein?